Boa tarde, meus alunos aí do segundo ano científico, segundo A. Eu vou estar aí postando para vocês um vídeo da correção do PET semana 3, tema metropolização e hierarquia urbana. Essa matéria é uma matéria muito importante porque vai mostrar para vocês aí a questão da hierarquia urbana, né? Desde as cidades pequenininhas, das chamadas vilas, cidades pequenas, cidades de médio porte, centros regionais, depois metrópoles regionais, né? Ou metrópoles depois metrópoles nacionais e por fim as megacidades, né? Ou as metrópoles nacionais. Então aqui tem bastante matéria aí explicando o que é o fenômeno da metropolização, né? Metropolização, que é um fenômeno que ocorre com o crescimento de muita população. Para ser considerado metrópole, o que é uma metrópole, né? Que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, assim, você vai vendo aqui, né? Inclusive aqui tem até um termo também, que é a conurbação, que é quando uma cidade emenda-se com a outra. É o caso do que aconteceu, por exemplo, com Guarulhos, Osasco, São Bernardo, com São Paulo, né? Que ali a gente tem aí o ABC paulista, né? Que tá todo colado com São Paulo. Você não vê uma diferença de São Paulo com o ABC paulista, né? Então, também Belo Horizonte, você pode pegar aí Contagem, né? Até mesmo Betim, algumas cidades ali que estão muito próximas, então tá tudo junto, né? Você parece que sai de uma cidade e entra na outra, sem ter aí aquela viagem, né? Elas estão todas emendadas, né? Essas cidades estão emendadas uma com a outra, né? Então isso daí causa aí um fenômeno, né? Aqui depois embaixo a gente tem aí o que a gente chama de rede e hierarquia urbana, né? Inclusive aqui embaixo aqui tem um videozinho do Para Saber Mais. Também não é um videozinho muito curto, né? Já tem um videozinho aí de 29 minutos, então um videozinho até grande, mas é um vídeo bacana. Eu acho que vocês devem estar vendo aí, vai trazer para vocês bastante informação. Essa matéria aqui de urbanização, rede urbana aqui, é uma matéria que cai também em vestibular, cai lá no Enem. É importante que você entenda o que é metrópole. Inclusive aqui tem até vídeo Enem, metrópole, conurbação urbana e outros conceitos, tá vendo? Então já é até uma explicação aí pro Enem, né? Porque cai demais, né? Essas palavras aí, se você não tiver uma afinidade com ela, você pode ter problemas aí. Então vamos lá. Atividade número 1. Observe a imagem. Então aqui tá mostrando aí a questão de como que funciona. Ó. Crie uma hierarquia inserindo o nome de cidades. Lembrando-se que elas são cidades geralmente próximas e interdependentes. Então, por exemplo, se você for colocar aqui, na onde está a vila, você vai colocar uma cidade pequena, como Aguanil, né? Aguanil seria aqui, ó. Depois, nessa aqui que é cidade local, você ia colocar Campo Belo, né? Campo Belo ia estar na cidade local. Depois, centro regional, você ia colocar Divinópolis, Varginha, né? Como centros regionais. Depois você ia colocar aqui metrópole regional, você ia colocar Belo Horizonte, né? Uma cidade já de porte grande. Depois metrópole nacional, você ia colocar São Paulo, né? Você pode colocar aí São Paulo como sendo aí a grande metrópole, né? São Paulo é a maior cidade que a gente tem no Brasil, né? Inclusive nessa hierarquia urbana aí, a gente pode falar que o centro administrativo do Brasil é Brasília, porque lá fica o Congresso, lá fica o Senado, lá é a casa do presidente da República. Já o controle financeiro do Brasil fica na cidade de São Paulo. Inclusive, o índice que se mede é da Ibovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, a São Paulo é o coração econômico, as maiores
empresas, a questão de recursos educacionais, os maiores centros educacionais, tá tudo dentro da cidade de São Paulo, né? Só a cidade de São Paulo parece que tem cerca de 12 milhões de habitantes. Então é uma cidade gigantesca. Lá é chamado também de metrópole mundial, né? Lá é uma metrópole global. O mundo inteiro você vai encontrar pessoas de diversas nacionalidades morando lá, né? Tem até bairros, né? Como Liberdade, que é um bairro tipicamente asiático, com japonês, coreano, né? Norte-coreano. Então, se você for fazer aqui de novo, repetindo aí, ó, Aguanil, Campo Belo, Varginha ou Divinópolis, Belo Horizonte, São Paulo. Tranquilo? Vamos aí para o número 2. Observe o mapa das megacidades para responder a atividade 2 e 3. 2. A partir da observação do mapa, quais são as megacidades mais populosas do mundo? Então, essas megacidades aqui, as mais populosas são as da Ásia, porque na Índia e na China estão os países mais populosos do mundo. Deixa eu ver aqui o nome. Xangai na China e Calcutá na Índia, né? Essas aí são as duas mais populosas, Índia e China. Xangai, China e Calcutá, Índia, né? Então, tranquilão aí. Quais são as megacidades brasileiras? Explique sua importância para o país. Então vai ser São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? São Paulo e Rio de Janeiro são os dois maiores centros. Sem dúvida nenhuma, São Paulo é ainda maior do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma grande importância na área cultural também, né? A maioria das televisões aí, dos canais abertos, a sede fica no Rio de Janeiro, né? Paisagens, né? Você vai ver uma novela aí, deu, não deu, passa o cotidiano do Rio, né? Então é muito comum. São Paulo já é igual eu falei, né? Lá é o centro financeiro do Brasil, lá é o centro médico, né? Os recursos vão estar sempre girando em torno dessas cidades. Inclusive agora na pandemia, uma das coisas que atrapalha muito o retorno de todo mundo é que a cidade de São Paulo ainda está fechada. Enquanto São Paulo não voltar a funcionar, o resto do país praticamente fica travado. O próximo, 4 e 5. A gente vai observar aqui as situações e a legenda, né? Ó, população urbana, área urbana, tá vendo? Olha lá, ó, aconteceu. Olha aí pra você ver como que momento 1, momento 2 cresceu, tá vendo? Ó? Olha lá pra você ver. Aí, ó, olha o que aconteceu. Uniu aqui, ó, formou o que a gente chama de conurbação, tá vendo? É quando a população invade 3 municípios. Você não sabe mais o que aconteceu ali, tá vendo? Já é tudo junto e misturado aqui, ó. Tá vendo? Então vamos ver aí, ó. O que ocorreu com a população quando observamos a situação 1. Momento 1 e 2. Então, no momento 1 e 2, houve um crescimento, olha aí pra você ver, exagerado da população, tá vendo? Olha como que a população urbana cresceu. Tanto no momento 1 quanto no momento 2, ó, tá vendo? E isso fez com que os municípios não tivessem mais aquela fronteira. Quando você chega, por exemplo, em Contagem, você não sabe se é Contagem ou se é Belo Horizonte. É muito comum a pessoa chegar em Contagem e pensar que chegou em Belo Horizonte, né? Ou a pessoa chegar em Osasco e achar que chegou em São Paulo, porque tá tudo unido. Já já a gente tá vendo falar aí da maior cidade brasileira, de uma megalópole. Uma megalópole seria se unisse o Rio de Janeiro com São Paulo. A gente ia ter uma megalópole. No Japão existe algumas megalópoles, né? Como as megalópoles lá de Tóquio, né? Então aí, ó. 5. Qual processo relacionado à urbanização foi representado na situação 2, no momento 2? É a conurbação, né? Ó, aqui é a conurbação. Por quê? Porque aqui já não existe mais um limite físico, né? A gente não sabe mais qual é o município. Qual município que você está? Você está você tá dentro de São Paulo, aí você pensa que está em Osasco,
Então uniu, aqui aconteceu a união. Só para vocês terem ideia, aqui já é lotação, é a mesma coisa que você pegar a lotação daqui e ir pro Jardim América, sair do alto do morro e ir pra feira, né? Aqui eles pegam a lotação e saem de Contagem para Belo Horizonte, né? Então é dois municípios que se uniram, né? Então aqui é o fenômeno da conurbação, né? Isso é muito comum e cai demais, viu, gente? Isso aí é uma pegadinha fantástica para cair em vestibular, essa questão da conurbação. Presta bastante atenção nisso daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o exercício, pode me mandar. Com isso, a gente encerra a correção do PET semana 3. Se vocês tiverem dúvida, mandem no meu privado. Eu não quero que fiquem com dúvida. Qualquer dúvida, tirem a dúvida comigo. Eu estou à disposição de vocês para estarem tirando as dúvidas aí. Quinta-feira eu vou estar postando as orientações da última semana do PET e vejam a correção aí e fiquem todo mundo bem. Até a próxima.